Quando a gente estuda a Argentina, a gente vê que a história é muito próxima da história brasileira. Isso a gente fala o tempo todo ao longo do curso, né? O legal de você estudar a Argentina é que você, na verdade, está estudando o Brasil, né? E o legal de você estudar o Brasil é que você também, em paralelo, está estudando a Argentina, porque são duas estruturas produtivas muito parecidas, né? São estruturas produtivas que nasceram de commodities, né? Então o Brasil com açúcar, com café, né? Principalmente, a Argentina e com a carne, né? Também, e a Argentina mais ainda que o Brasil com a carne e com o trigo, né? Ou seja, duas economias que se integraram. É o país da sobremesa, né? Como diz o amigo meu. Acho que é uma citação do Drummond, não me lembro exatamente. Os dois são países da sobremesa, né? Mais o Brasil até porque café e açúcar. A Argentina ainda tem um pouco da carne que é o prato principal, né? Então, são países que na história se integraram dessa maneira, né, da maneira colonial não tecnológica, né, o grande problema dessa inserção de colônia é o não desenvolvimento tecnológico, e assim foram, né, quando a gente olha o paralelo da história desses dois países é muito, como a gente, enfim, não cansa de falar aqui, né, é muito parecido, até a Grande Depressão, né, de 1900 dos anos 30, principalmente, em que há aquela brutal queda dos preços, né, de café, de trigo, de carne, que força a industrialização. Então, essa industrialização deveria ser fortalecida, né, vamos dizer assim, por uma integração regional que começa a ver de maneira mais forte com o Mercosul, né? Então, a grande função vamos dizer assim, do Mercosul é criar um mercado interno para que esses países possam, né, caminhar e se integrar nesse desenvolvimento conjunto, né? Então, nesse sentido, a gente pode colocar aqui o Mercosul representaria o caminho de desenvolvimento da América Latina e da América do Sul, né? Enquanto que a ausência de Mercosul representaria um caminho de não desenvolvimento na medida em que força a especialização produtiva, né, de Brasil e de Argentina na direção de commodities, né? Isso que é importante entender, porque a gente não tem conseguido, nem a Argentina nem o Brasil tem conseguido se integrar pela via da sofisticação tecnológica no comércio mundial. A gente só tem conseguido se integrar pela via da produção de commodities e agro, né? Esse é o grande mal da Argentina e por isso que eu falava que é muito interessante, né, estudar a história da Argentina é estudar a história do Brasil, né? E esse é o grande mal também do Brasil, né? Porque ele não conseguiu fazer uma inserção mundial pela via vamos dizer assim, da subida da escala tecnológica, né? Então, quando a gente olha o Mercosul, né, eu acho legal ter essa perspectiva, né? O Mercosul é o único caminho possível de comércio intra-indústria na América Latina, né? E é uma ferramenta poderosa e obviamente que ela está aí disponível ainda, os últimos dois governos não gostam muito disso, mas ela é o caminho natural, né, para a gente conseguir robustecer, né, tanto a indústria da Argentina quanto a indústria do Brasil, no sentido de dominar tecnologias mais sofisticadas, né? Então, se vocês repararem, todo o esforço industrializante, né, dos governos, especialmente mais, né, dos Kirchner, se você quiser, eles vão um pouco mais na linha de usar o Mercosul. E no Brasil, o esforço industrializante do Lula e da Dilma, né, especialmente naquela primeira metade ali do Lula, foi em busca do Mercosul, né? Ou seja, o Mercosul ele é visto por governos que têm um driver, vamos dizer assim, por industrialização, como um caminho natural. Enquanto que governos que querem voltar à Belle Époque, né, por assim dizer, ou aquela Argentina das commodities, eles não gostam muito do Mercosul. No Brasil também, né? Essa agenda agro, commodities, soja, ela não é muito, né? Na verdade, a Argentina meio que compete com o Brasil na soja, né? Então são duas agendas que se contrapõem, né? Uma agenda da integração de Argentina e Brasil com o resto do mundo pela via das commodities e do agro, e outra agenda que aponta para uma integração via Mercosul de um desenvolvimento industrial. Claro, e não estamos falando de um desenvolvimento autárquico em que o Brasil exporta para a Argentina e a Argentina exporta para o Brasil. A ideia é que ao exportar para a Argentina, a gente ganhe mais escala e depois exporte bens industriais manufaturados para o mundo. E a Argentina, ao exportar para o Brasil, ganhe mais escala, mais know-how e sofisticação e depois consiga dar o salto de exportar os seus manufaturados para o mundo, né? Então, o mercado brasileiro para a Argentina é uma catapulta, assim como o argentino também é uma catapulta para o mercado, para a indústria brasileira, né? Essa é a ideia, né, de usar o próprio Mercosul como uma escada tecnológica, né, no sentido de que esse aumento de volume, de demanda por produtos industriais contribui, né, para o desenvolvimento dos dois países. Um pouco isso já ocorre, né? Eu deixo aqui os dados
do perfil de comércio da Argentina, e especificamente Argentina-China, e aí vocês veem claramente que é só commodities, principalmente, Argentina-Brasil, e aí aparecem muito bem os bens industriais, Brasil-Argentina, com bens industriais, e Brasil-China, commodities e soja. Né? Então tudo isso que eu estou falando fica desenhado aqui de maneira bastante clara nesses gráficos que eu deixo aqui à disposição para vocês também. Obrigado.